TV Câmara Campinas. Boa tarde a todos. Estamos começando mais uma reunião da Comissão dos Idosos, Pensionistas e Aposentados. Hoje eu gostaria de agradecer a presença do Diego Benetti, assessor do vereador Carlos Luiz, José Cláudio Mendes, membro da Comissão Municipal do Idoso, Carlos Roberto Longini, que sempre nos dá a alegria da sua presença, coordenador da Prevenção e Correção, secretário municipal de Segurança, Zenaide Moreira, assessora do vereador Aurélio Cláudio, Ailton da Farmácia, o vereador que sempre está do meu lado, inclusive fizemos várias viagens junto, visitamos várias vilas da Dignidade e Centro-Dia em Piracicaba. É uma pessoa que eu tenho muito apreço e é um companheiro inseparável. E hoje nós temos também Ana Camargo, assistente social do Hospital das Clínicas da Unicamp, doutorada em gerontologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que irá palestrar. O tema que a Ana irá abordar mais com contundência será sobre a violência aos idosos, algo que todos nós devemos nos ater, e caso algum de vocês perceba alguma coisa nesse sentido, denuncie, use o canal 100 e não deixa de denunciar e acompanhe, porque é algo muito grave que acontece na nossa sociedade. Aliás, não é restrita ao nosso município, é algo mundial, no âmbito mundial, infelizmente. Mas no nosso contexto, temos que fazer de tudo para amenizar um pouco dessa situação. Eu gostaria nesse instante de passar a palavra para o vereador Ailton, que ele pudesse fazer as suas considerações. Boa tarde a todos. Boa tarde, dona Ana Camargo, né? Obrigado por vir fazer essa palestra aqui com a gente. Vereador Rubens Gás, meu amigo, presidente dessa comissão, que muito me honra pelo trabalho que a gente está fazendo, tá? É um trabalho muito bem feito, né, Rubens? A gente está tentando, está indo nos lugares, conhecendo lugares onde o idoso se hospeda, onde ele tem a vida dele, para ele ter uma vida de dignidade, como chamam as vidas de dignidade. E o país, o Brasil, o mundo está ficando idoso. Então, nós temos que defender a causa do idoso com bastante força, porque nós vamos ser um país de idosos, gente. Daqui 20, 30 anos, isso aqui vai ter 30, 35% de idoso. E o idoso hoje sofre muita violência. Em casa, seja de filhos, de netos, que também tem muitos netos que é usuário até de drogas, e bate no próprio idoso, bate na mãe. Já vi vários casos desse tipo. Então, eu vou dar a palavra à dona Ana Camargo, tá? E vamos ver a palestra da violência contra o idoso. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite do vereador Rubens por estar aqui nesse espaço. Saudações ao vereador Ailton, a todos que estão presentes. Alguns eu tenho já a oportunidade de ter convivido. Acho interessante ver uma plateia de pessoas jovens e até uma criança, porque a gente sabe que hoje é muito importante que as pessoas mais jovens também tenham a consciência de que um dia elas também estarão com cabelo branco, como alguns de nós aqui, né? Então, é sempre muito importante que a gente discuta alguns temas. Falar sobre violência não é um tema, vamos dizer, não é leve, mas a gente tem que enfrentar algumas questões que são importantes de terem avanço, não é? Então, a gente se depara com uma série vamos dizer, de atitudes, presencia uma série de atos na nossa sociedade, né? Desde um idoso muitas vezes não ser respeitado no transporte público, na fila preferencial, e isso é um processo também de educação da sociedade, né?
como o vereador Ailton acabou de falar, nós temos que nos preocupar porque somos um país que envelhecemos em 20 anos, e isso é um ganho, né, em termos de saúde. O país envelheceu o que a Europa demorou um século. Então, as políticas sociais, em certa medida, até porque são países mais desenvolvidos, estavam mais preparadas, né, para acolher e dar a proteção que as pessoas idosas precisam. E agora, a gente falando sobre a questão que é o tema desse debate, eu coloco como um debate, e aí, se vocês também quiserem interrompendo, eu trouxe alguns slides para a gente só se nortear um pouco em algumas, vamos dizer, questões chaves, né? Então, a gente sempre tem que pensar, né? O que é a violência? Qual é o Dia Mundial de Violência das pessoas contra a pessoa idosa, né? Ou seja, em defesa da pessoa idosa? E por que ele foi criado, né? Então, algumas datas, elas são por exemplo, colocadas na nossa sociedade e muitas vezes a gente não sabe qual o significado. Por que essa data ela realmente está colocada e se faz uma série de manifestações? E essas datas elas são colocadas porque existem desafios. As coisas não estão tão tranquilas e não estão respeitadas como deveriam, por isso existe uma série de datas, principalmente na área da saúde, a gente vê quantos dias mundiais, não é? O Dia da Mulher, enfim, uma série de dias. E do idoso é o dia 15 de junho, né? 15 de junho, que o objetivo foi o quê? Criar uma consciência mundial social e política que existe essa violência. A violência com relação à pessoa idosa, ela ainda está muito submersa, ela ainda é muito colocada, vamos dizer, muito debaixo do tapete, não é? Então, você precisa, por exemplo, ter algumas datas que afirmem que isso existe, que precisa ser combatido e que as pessoas precisam ter atitudes com relação a isso, não é? Então, a violência, ela foi instituída pela ONU, né? E existe uma rede, pela rede internacional que existe de prevenção à violência com relação à pessoa idosa. Como o vereador Rubens colocou, a questão da violência não é só um problema, vamos dizer, da nossa sociedade brasileira. É um problema mundial. Embora as outras sociedades sejam desenvolvidas, você tem, porque são ciclos de vida onde você tem a vulnerabilidade. Então, essas leis, elas acabam sendo instituídas quando você tem uma certa vulnerabilidade para um segmento da sociedade. Então, você tem uma lei, por exemplo, que protege a criança, porque a criança depende do pai, depende da mãe, a criança não é uma pessoa ainda independente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem para uma proteção nesse sentido, mas são segmentos, são ciclos de vidas mais vulneráveis. Por que teve uma lei hoje, os 11 anos da Lei Maria da Penha, não é, que está sendo muito falado na imprensa, falada, escrita? Quer dizer, por que teve também uma lei? Porque você tem uma vulnerabilidade, uma violência com relação à mulher. Então, essas leis existem em função dessa vulnerabilidade por determinados segmentos. E a população idosa, a mesma questão. A população, a criança, está numa fase que precisa de proteção, mas ela se desenvolverá. A velhice é um ciclo de vida que as pessoas hoje prezam por qualidade de vida, buscam por seus direitos, mas a gente sabe que é um ciclo de vida que é diferente do ciclo de vida da criança, não é? Então, é um ciclo de vida que está na sua curva já de descendência, mas que
não é por isso que as pessoas não têm que ser respeitadas e muito menos ter uma proteção social com qualidade para essas pessoas. Então, existe uma definição que o maltrato é um ato único ou repetido, uma omissão que lhe cause dano ou aflição e que se produz em qualquer relação na qual exista expectativa de confiança. Então, geralmente, esses atos de violência, de violação, de danos, que a gente chama, são atos que geralmente as pessoas têm uma certa confiança. A violência com relação à mulher, existe uma relação. Não é uma violência gratuita, acontece até, mas existe uma relação de confiança entre o marido, a mulher, o namorado e a companheira, enfim. O idoso com o seu familiar, a criança com o seu familiar. Existe também outras formas de violência que a gente vai falar, que é, por exemplo, a violência estrutural. Nós temos o quê? A violência, por exemplo, estrutural. O que significa? Se as pessoas estão numa situação de vulnerabilidade, não têm uma proteção, essa é uma violência de estrutura, porque um sistema econômico não deu conta. Se o idoso está numa situação de abandono, ele tem uma violência também de não proteção desse Estado. Então, isso é o que a gente chama de estrutural. Tem a violência pessoal, que é a violência que as pessoas cometem umas com as outras, e as institucionais, das instituições, não é? Um idoso vai ser atendido numa instituição, ele não tem aquela atenção que deveria ter, nem aquele respeito, não é? E aqui tem uma pergunta, né, que o Sartre, que é um filósofo francês, coloca, né? E é importante para a gente refletir. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, ela é sempre uma derrota. Vocês concordam com isso? Por quê? Por que seria uma derrota? Porque quando se esgotam todas as possibilidades de diálogo, você impõe a violência. A violência, ela tem diversas formas, não é? Ela tem a violência, que a gente vai ver depois, os vários tipos de violência que existe. Mas quando a gente não consegue um diálogo, uma compreensão, um consenso, a gente age com poder, com força, não é? Também a quebra da confiança que existe entre as pessoas. O idoso, ele confia que os pais, eles confiam que o idoso confia que o pai ou a família vai cuidar dele, ou a pessoa onde ele está institucionalizado vai dar a ele o carinho, a atenção que é merecida. E isso daí acaba sendo uma derrota quando ele não recebe em troca aquilo que ele esperava. E muitos deles se doaram durante a vida toda para a família, para aqueles negócios, e acaba sendo a derrota ainda pior. Então, eu concordo com essa frase, porque eu acho que ela traz uma realidade, né? Quando todas as ações dialogadas, de respeito, elas não mais têm uma possibilidade de existência, então você utiliza uma força, né? E qual que é a origem dessa palavra? Por exemplo, da violência. Qual o seu significado? Quando que ela surgiu? Quem que ela atinge? E que fenômeno é esse? Né? Que a violência é um fenômeno, não é o fenômeno, o que é? Ele não é alguma coisa que acontece de forma isolada, não é? E aí, se a gente for ver a origem da palavra, é uma origem latina, ela significa força, não é? A gente falou até agora. E a gente vê a questão da violência, quer dizer, não nasceu agora. Desde a época de escritos bíblicos, né, para quem é da religião católica, enfim, de Caim e Abel. E
ela atinge o quê? A vida privada, como a gente falou, o Cláudio falou, por exemplo, da questão familiar, que o pai tem a expectativa que vai ser cuidado, porque também cuidou, não é? Não exige uma relação. Muitas vezes, se ele não cuidou bem, ele talvez não tenha esse retorno que ele precise na velhice, né? Mas, e da vida pública, que é onde a gente está, na sociedade, como eu falei, no transporte, enfim, o desrespeito nas filas, não é? E em todos os aspectos, os mais visíveis e os mais secretos, não é? Ela é mutante. Por quê? Porque a violência ela se dá de forma diferente nas diversas épocas da sociedade. Se a gente pensar na época, por exemplo, do Império, a violência que tiveram com os escravos, né? A escravatura, que foram os negros foram quem construíram a riqueza do Brasil, não é? Mas houve violência também. Então, a violência, ela é um processo. Então, se hoje nós nos espantamos com a violência, ela veio um processo, ela é um fenômeno e que cada época ela tem vamos dizer, uma performance, ela tem uma forma devido à expressão da sociedade naquela época. E ela é um fenômeno sócio-histórico. Por quê? Por que ela é sócio-histórica? Porque ela se dá numa determinada época, numa determinada sociedade, né? E provocam a questão emocional e acomete também tanto quem sofre a violência, como quem pratica e quem presencia uma violência. Por exemplo, um ato de violência para qualquer um de nós, por exemplo, se a gente presenciar mesmo de longe um assalto, ou se a gente presenciar um maltrato, você não está nessa relação dessas pessoas que estão ou sofrendo ou praticando a violência, mas nos incomoda, não incomoda? Quando você vê um ato, não é uma coisa que passa com tranquilidade, não é? Então, é importante que a gente também se indigne com isso. É claro que a gente tem que entender os motivos, não é? Quando a gente trabalha, como eu, que trabalho numa área de atendimento à população idosa, a gente não pode, numa queixa, vamos dizer, inicial, você já deduzir e falar, esse é culpado e esse é a vítima. Você tem que entender um pouco esta relação, o que acontece, por exemplo, nessa família, nesse casal, que gerou esse tipo de comportamento. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso no julgamento, que a gente fala muito. O tema que eu coloquei é denunciar, mas a denúncia, a gente também tem que saber muito bem como que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. E se ela realmente merece um nível de denúncia. Muitos casos necessitam que sejam denunciados, mas a gente tem que entender como é que essas relações estão estruturadas para depois a gente agir. Porque as pessoas, na verdade, que vivem uma situação de violência, na verdade, elas estão precisando de ajuda. Tanto quem é vítima da violência, como, por exemplo, quem pratica essa violência. Muitas vezes você vê situações no dia a dia do meu trabalho, principalmente, que o neto agride a avó porque o neto é usuário de droga. Agora, esse neto também precisa de ajuda. Esse neto tem que parar de agredir a avó, pegar dinheiro da avó, ou dar um beliscão, ou ter um ato de agressividade na fala. Ele precisa ser, vamos dizer, advertido com relação a isso? Precisa. Ele precisa parar, interromper esse ciclo, mas ele também precisa de ajuda. Então, o que é importante a gente ter em mente, e principalmente os serviços de saúde, da assistência social e das diversas políticas, é que nós temos que garantir o atendimento dessas pessoas. Nós temos que garantir o segmento, porque muitas vezes você faz uma denúncia e a denúncia da violência, o que acaba acontecendo? Ela, muitas vezes, prejudica mais essa pessoa, porque depois não vai conseguir ter um segmento.
Então, nós temos que ter a responsabilidade de fazer esse segmento, acompanhar, atender e dar esse segmento. Porque a simples denúncia, muitas vezes, depois, se ela ficar sem esse acompanhamento, como é que vai ficar esse idoso? Será que você não vai expô-lo a mais violência nessa família? Então, a família precisa ter uma assistência responsável e um segmento. E aí eu já fui falando algumas coisas, por exemplo, agressão física, violência econômica, violência simbólica. E eu também já falei que nós temos a violência é um fenômeno, e nós também temos no Brasil a época da ditadura, que foi uma época difícil. E foi uma época, por exemplo, que você teve essa violência. Por que a gente considera algumas questões com relação à época da ditadura mais difíceis, né? Porque, na verdade, o Estado ele tem que proteger o cidadão, não é? E na época da ditadura, nós tivemos várias mortes praticadas pelo Estado. Se o Estado tinha uma ideologia, era uma coisa, são ideologias que você pode ter outras formas coercitivas. Mas, a princípio, o Estado ele tem o papel de proteção. Por isso que há muita crítica com relação a esse período. E, a partir deste período também, esse período também faz com que a questão da violência, ela também tenha aí um desdobramento, não é? E a história, ela tem que ser analisada, não é? Porque se a gente não analisar os fatos e os acontecimentos que tiveram, a gente também deixa uma parte. Tem ideologias que estavam em choque nesse momento? Sim, tinham ideologias de um grupo que pregava um determinado tipo de coisa e o Estado que tinha o poder e pregava outro tipo. Então, você tem o que a gente chama de uma contradição de pensamentos. E a sociedade vive de contradição, porque senão a gente ainda estaria na escravatura, não é? Então, nós vivemos a contradição, muitas vezes é difícil conviver, porque o diferente é mais difícil do que o pensamento igual, mas as diferenças também fazem a sociedade avançar. E a gente tem que evitar, se nós estamos falando de violência, a gente tem que evitar a força e muito mais o diálogo, né? E aqui foi até um médico da Organização Mundial de Saúde, que vai estar aqui no dia 18, até convido os vereadores para participarem nessa mesma sala, dia 18, às 14 horas, nós vamos ter uma discussão sobre as doenças negligenciadas. No Brasil são 8 doenças e vai ser um debate público. O vereador Pedro Torinho, que está à frente dessa questão. Então, eu convido a todos que quiserem comparecer, e vai estar o médico Dr. Pedro Albajar Vinas, da Organização Mundial de Saúde, desta pasta das doenças negligenciadas, que no Brasil é a dengue, a chikungunya, a zika, a doença de Chagas, a esquistossomose, a leishmaniose, a raiva, são 8 doenças, né? Acho que só uma eu me esqueci. Então, eu convido a todos também que quiserem estar presentes, porque a deputada Ana Perudini também estará, porque a gente pretende, essa Câmara também aprovou o projeto municipal da Semana das Doenças Negligenciadas, e agora a gente caminha para um projeto no nível federal, porque são doenças que ainda têm muitos desafios, né? E aqui esse médico, eu fiz essa associação, porque esse médico da OMS, ele passou essa reportagem, que no Brasil, mesmo sem guerra, é o país mais violento do mundo. Então, quando a gente fala da violência contra o idoso, a violência contra a mulher, a violência contra a criança e o adolescente, nós temos uma série de homicídios de jovens, não?
é a violência com os jovens. Então, o Brasil é um país que, sem guerras, ele tem mais violência do que países que têm guerra. Então, isso a gente tem que enfrentar. E, por exemplo, fazer um debate como esse hoje é uma forma da gente ganhar outros segmentos e vocês também, se aqui a discussão vocês sentirem que acrescentou coisa para vocês, também serem multiplicadores dessa informação. Os debates, as reuniões, elas têm esse papel. E cada um que vem tem uma responsabilidade. Porque estar aqui também, vir da sua casa, também é um esforço que as pessoas fazem. E as pessoas também têm um ganho com isso. Então, vocês tendo a informação, também no bairro, no centro de saúde, aonde nos espaços que vocês frequentem, é importante que vocês divulguem aquilo que vocês considerarem importante, né? Aqui eu já falei da violência estrutural, interpessoal e a violência institucional, né? E existe uma tipologia internacional sobre a violência, né? Então, com relação ao idoso, existe o abuso físico, o abuso psicológico, o abuso sexual, o abandono, a negligência, o abuso financeiro e a autonegligência. Muitas vezes, a própria pessoa idosa, ela mesmo se descuida. Ela tem que tomar uma medicação, ela sabe, ela não está demenciada e ela não toma. Isso é o que a gente chama de autonegligência, né? O abuso físico, o psicológico, o abuso físico não é o que mais aparece para o idoso, mas sim o psicológico, a negligência, né? E aqui nós temos aí a negligência como o primeiro tipo de violência contra a pessoa idosa, depois a violência psicológica, a violência financeira, quantos empréstimos, quantos financiamentos é feito com relação ao idoso, né? E, então, alguma coisa que a violência sexual, a institucional, por exemplo, nas instituições de longa permanência, ou mesmo nos serviços, um maltrato, uma negligência no atendimento, eu não atender um idoso como tem que ser atendido, não dar as informações, não procurar articular outros serviços que esse idoso possa estar recorrendo, enfim. A violência psicológica está errado ali no gráfico, né? 59 deveria ser 49, né? A violência Psicológica. é Está 59. 59. Acho que puseram. 49 deve ser, né? Deveria ser 49, né? Pelo jeito. A outra está 56, né? Daqui eu não estou conseguindo enxergar muito bem. Ela deveria ter vindo. É 68. Ah, tá. Daqui parece 5. Parece Ele 5. Tem razão. Mas eu sabia 68. que... e a negligência, o que significa? O idoso, por exemplo, eu cito muito o exemplo da saúde, porque estando na área da saúde, por exemplo, aquele idoso precisa ser acompanhado no serviço, aí não tem quem acompanhe, aquele idoso vai sozinho, correndo risco, ou ele tem que tomar algumas medicações, todo mundo tem que sair para trabalhar e não consegue. Então, isso é o que a gente chama de negligência. Né? E tem várias formas de negligência, né? É o que mais aparece. E a gente também tem que entender que as pessoas têm uma estrutura de vida. Por isso que eu coloquei um pouco a questão do julgamento. Mesmo nos serviços que a gente atende, a gente tem que procurar saber bem atenção para ver qual é a condição objetiva que essa família tem que exercer esse cuidado. Porque para uma família proteger, que a gente chama, ela também tem que ser protegida. Se ela tem que sair para ganhar o sustento o dia todo, qual é a política de proteção para essa família? Por exemplo, tem países que as pessoas que cuidam de um idoso, elas têm um adicional no salário delas, ou elas ganham para, por exemplo, se dedicar para isso. Aqui nós temos isso.
na Previdência Social, mas é aquela pessoa que depende exclusivamente de tudo do outro. Muitas vezes um idoso, ele não depende, ele tem um esquecimento para uma medicação, ele precisa ser acompanhado no médico. Então, você vê que ainda tem muitas coisas para a gente caminhar. Sim, mas tem uma coisa aqui, já está tendo uma política aqui, inclusive vai começar também aqui no município, do centro-dia, que seria um tipo de uma, vamos dizer assim, de um local onde realmente o idoso, a pessoa que vai trabalhar, deixa o pai, a mãe, ou quem Uma creche, né? seja, que seria uma creche do idoso, né? Eu não quis chegar a esse ponto. Mas e à tarde, quando ele voltar, ele pode pegar, ele teve a alimentação, ele teve assistência médica, ele teve pessoas que trabalhavam e deram a ele todo aquele suporte necessário. Então, já está para iniciar, inclusive, a construção de um aqui em Campinas, mas precisaremos muito mais. Isso daí tem que espalhar dentro de toda a cidade. É o que a gente chama, por exemplo, o Cláudio traz o exemplo concreto do que a gente chama para a família proteger, ela tem que ser protegida. E quem está dando essa proteção com o centro-dia? O Estado. Então, o Estado dá esse amparo para aquele idoso que não precisa ir para uma ILPI, ele não precisa ir para uma instituição de longa permanência, ele está autônomo ainda, mas ele precisa de um local onde ele vai ter uma atividade, onde ele vai ter uma alimentação adequada, onde ele vai ter algumas orientações. Então, quando a gente fala a família para proteger, ela tem que ser protegida, essa é uma forma de proteção. Como também se precisa, por exemplo, se dedicar exclusivamente para aquela pessoa. Então, algumas pessoas que são dependentes totais, se elas são aposentadas, elas têm um X% no salário que elas recebem. E aqui, só para ilustrar, a violência, a ocorrência da violência contra pessoas idosas em casa, na rua, os assaltos, no ônibus, o jovem dormindo e não dando banco, mas eu sempre coloco para as pessoas idosas, existe um ato que é o ato de você, por exemplo, presenciar uma situação que o seu direito não está sendo respeitado. E existe o meu ato, enquanto cidadão, que eu também posso chegar lá e falar, fulano, por favor, você pode levantar? A gente, na Semana do Idoso, lá no Hospital das Clínicas da Unicamp, a gente, todo ano, o Conselho Municipal do Idoso nos cede vários estatutos, nós fazemos salas de espera com o estatuto, distribuímos alguns, outros nós incentivamos, porque o Hospital das Clínicas atende a região de Campinas, incentivamos que o quê? Que as pessoas procurem o conselho, que visitem o conselho e lá peguem um exemplar do estatuto. Mas, e distribuímos no dia que a gente faz uma atividade que é uma discussão, uma palestra. Agora, vários idosos pegam isso. Não é para chegar em casa o que a gente coloca e deixar dentro da gaveta. Esqueceu do estatuto. Está no ônibus, é desse tamanho, tem com o brasão da Câmara, a Câmara também, diversos anos, fez o Estatuto do Idoso, cópias para a gente, exemplares, que a gente fez essa distribuição. Então, a população, eu falo, não precisa cada ano, por exemplo, o Ministério põe uma capa, ou a Câmara põe outra, a Prefeitura, se fizer, coloca outra. Eu falo, o recheio é o mesmo, é a lei. A capa, o enfeite que é diferente. Então, o importante é que a pessoa idosa, ela também tem essa atitude ativa. Então, não adianta só eu falar, no ônibus pegar o meu lugar. Sim, pegou, mas o que você fez? Na fila do supermercado, mas o que você fez? Que atitude ativa você teve quando presenciou esse tipo de desrespeito? Então, em todas essas situações, a gente tem desrespeito, olha lá, no comércio, que são as filas, no atendimento de saúde, quantos atendimentos de saúde ou de instituições que as pessoas não ficam sentadas, não ficam no frio, não ficam no relento.
aqui em consulta médica, às vezes a pessoa não entende o que é falado, então você tem que saber ter uma linguagem compreensível para a pessoa idosa. E eu chamo a atenção aqui das calçadas e do trânsito, porque as quedas, elas são um dos principais, vamos dizer, acontecimentos ou fatos que levam a um agravamento da saúde da pessoa idosa. Então, muitos idosos falecem por quedas ou agravam o estado que está mais saudável em função de quedas, né? Então, em casa, a gente tem que ter cuidado em casa, né? Quem tem pessoa idosa gosta do tapetinho, gosta de um armário mais alto, vai subir na escada para molhar uma planta. Deve fazer isso? Não. Não deve fazer. Porque uma pessoa que está bem, tem uma senhora, Dona Terezinha, que o Cláudio conhece, frequenta o programa Universidade. Ela sobe no telhado, tem 83 anos. Tem uma vida saudável e ativa, frequenta o programa Universidade da Unicamp. Pode cair? Pode. E aí, se cai? Uma queda. Então, as quedas, elas são muito complicadas, são complicadores muito sérios para a pessoa idosa. Então, evitar todos esses tipos de riscos que você possa correr, e são simples, não é? Depois de uma determinada idade, tinha um primo que falava muito, que ele tinha mãe idosa, ele falava assim, a minha mãe põe o quero na frente do posso. E a gente, depois de uma determinada idade, a gente tem que pôr o posso na frente do quero, não é? Então, é importante que a gente tenha essa sabedoria para a gente preservar uma qualidade de vida, né? Por isso que a gente coloca muito. E a violência ela pode ser cometida por desconhecidos, familiares, conhecidos, motoristas de ônibus, enfim, existe uma gama de pessoas e segmentos e representações que, cometem a violência. Como que está o tempo? O tempo? Você pode concluir. Pode. Mais um pouquinho? Um pouquinho. Tá. Então, eu só gostaria de anunciar aqui a presença do pastor Elias Azevedo, o vereador Jorge da Farmácia, e o vereador que esteve já não está mais, Felipe Marquesi, e Mário Luiz de Araújo, capelão evangélico da terceira idade da Assembleia de Deus Bíblica de Campinas. E nós não vamos deixar de ouvi-lo um pouco. Pois não. Bom, aqui com relação à violência da mulher, eu já coloquei, aqui a tipologia da violência também, e essa imagem, o que é essa imagem? É um iceberg, né? Então, essa imagem ela é muito expressiva, porque a violência com relação à pessoa idosa, a gente vê essa pontinha, não é? E tudo que está embaixo, a gente não vê. Então, ela é muito importante que a gente comece a enxergar o que está debaixo dessa água, né? E começar a ter atitudes que revertam essa situação, não é? E aí, vamos lá. Aspectos éticos legais, então a gente, por exemplo, é o que eu falei para vocês, assim como um idoso, ele tem que ter uma atitude que, quando alguém ele se sente desrespeitado, chegar e colocar para a pessoa, como quando ele sofre algum tipo de violência, seja na sua família, ele também tem que ter essa coragem de enfrentar esse tipo de dificuldade, porque muitas vezes isso não acontece. E ele também tem que ter um suporte,
não é? Ele pode buscar ajuda com profissionais, ele pode buscar ajuda nas igrejas que ele frequenta, nos espaços que ele está. Então, ele pode se fortalecer, se ele se sente, digamos, mais vulnerável para ele enfrentar essa situação, ele pode buscar ajuda em diversos espaços que ele frequente, né? É importante que as equipes de trabalho também estejam atentas a essa série de questões. E situações de risco, por exemplo, pessoas que estão dependentes, pessoas que não têm uma estrutura, ou seja, não têm uma dinâmica familiar que dê esse suporte, existência de antecedentes de violência, o isolamento, é importante que o idoso não se isole, uso de dependências químicas, como eu já falei, uma relação desigual de poder, comportamento difícil da pessoa idosa, porque também tem, e alteração do sono, enfim, as dependências que esse idoso vai tendo são fatores de risco. Aqui são todas as situações de riscos, que eu não vou detalhar todas, mas depois, se vocês quiserem o material, eu posso deixar aí com vocês. E você tem instrumentos que fazem a denúncia. Por exemplo, nos serviços de saúde, nós temos essa ficha do SUS, que está dentro daquele caderno da pessoa idosa, que é no caderno da atenção básica, número 29. Ele tem todo uma descrição e as recomendações sobre a saúde do idoso. É muito interessante, quem tiver interesse de ler, baixa da internet, é só pôr caderno de atenção básica da saúde do idoso, e ele tem todas como você faz um rastreamento da violência. Não é? Você faz tanto com a pessoa idosa, existe uma ficha que você faz isso, quanto existe para o cuidador. Né? Então, tem uma série de questões que vão ajudar a você. Se você não detectou essa violência, você pode fazer esse tipo, e essa é a ficha de notificação. Por exemplo, foi constatada uma violência, um idoso chega com um braço quebrado num pronto-socorro. E foi pelo tipo de fratura, por quem está, o serviço médico falou, isso foi uma violência com ele, ou negligência, porque não cuidou, ele caiu, ou praticou essa violência. Então, o serviço de saúde, ele é obrigado a notificar. Se chega uma violência com relação à criança e adolescente, ele é obrigado a preencher essa ficha. Se chega uma violência com relação à mulher, o serviço de saúde é obrigado a preencher essa ficha. Por quê? Porque vai notificar, vai para o Ministério da Saúde e isso vai para ser tomadas providências. Se existe uma suspeita, você pode também hoje notificar suspeita de violência e ela fica como? Ela fica dentro de toda o banco de dados da saúde, ela fica com um sinalzinho vermelho que naquela região, naquele lugar, tem uma questão de violência que não está, por exemplo, consumada, mas é um alerta, né? É que eles chamam muito de sentinela, né? Aqui, outras formas, instrumentos que a gente pode ter. Quais são instrumentos? A gente tem que também ter folhetos, jornais. Então, no nosso grupo da terceira idade, a gente sempre faz, todo mês, os jornais informativos. Então, quando é tema da violência, a gente trabalha esse tema da violência, e o folheto, a mesma coisa. Esse folheto a gente tem distribuição, se alguém depois quiser reproduzir, a gente passa aí, não há problema. E, bom, aqui são os serviços todos, né, que a gente pode recorrer: centro de referência, centro de saúde, promotoria, conselho do idoso, delegacia comum e o Disque Denúncia. E tem que romper com o silêncio, tem que transformar aquela figura do iceberg, né? E uma atuação preventiva, que a gente deve ter tanto em nível com os profissionais, quando discute, quando você faz reuniões, quando você passa folhetos, quando você informa sobre os direitos, você está fazendo o quê? São ações preventivas.
tanto na questão de violência, como, por exemplo, na própria situação, na própria condição de ser idoso. Não é? À medida que um idoso ele sabe que ele não pode correr determinados riscos com relação à alimentação, com relação por exemplo, a quedas, enfim, todos esses riscos que ele se expõe, você está fazendo ações preventivas, né? E das pessoas idosas também, eu já falei isso. O Estatuto tem uma série de artigos, né, que tem as punições, vamos dizer, com relação à violência, são todos esses artigos aqui, né? E aqui nós temos o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, além dos conselhos estaduais e municipais, o plano de enfrentamento da violência, que esse está disponível na internet. O Ministério da Saúde tem uma série de documentos que podem ser acessados, as fichas que eu já falei. Aqui são os sites e também aí as referências bibliográficas, né? E que a velhice não nos surpreenda com mais rugas na alma do que no corpo, não é? Então, a gente sabe que a gente envelhece e vão aparecendo as nossas marcas, né? Mas que não sejam maiores as marcas das dores, do coração, do que as nossas próprias marcas aí, que fazem parte da nossa existência, né? E aqui, diga não à violência. Aí são várias figuras, né, que mostram atos de violência, não só em termos das pessoas, mas como a violência, como eu disse, é um fenômeno que está na nossa sociedade, né? Então, acho que era isso que eu tinha para colocar. Muito bem. Muito bem. Na minha concepção, eu acredito que da maioria, se não de todos, o antídoto contra a violência é Deus, porque Deus é amor. E quem se alimenta de Deus jamais será uma pessoa violenta. Busque a Deus, que Ele ensinará os caminhos que nós devemos seguir. É evidente que a violência, a Ana tratou de um âmbito geral. Nós sabemos, eu sou testemunha, eu vivencio isso. Eu tenho uma mãe de 89 anos e não é exceção. Eu sei o que passa com ela, eu sei como ela viveu, como ela cuidou dos filhos. E o que as pessoas de mais idade recebem não é uma milésima parte do que fez. Isso todos nós sabemos. Eu queria deixar uma reflexão aqui do meu pai, que faleceu com 97 anos, um homem muito ponderado. E toda vez que alguém o chamava de velho de uma forma pejorativa, ele, muito ponderado, olhava para a pessoa e falava: um dia eu já fui mais moço que você. É muito importante que a gente coloque isso dentro da gente, para que a gente mesmo não caia em contradição. Porque é muito fácil falar, mas a gente corre-se o risco de cairmos em contradição. Eu só queria também deixar aqui nessa fala, que alguém que possa nos ouvir através da TV Câmara, ou alguém que está aqui, uma coisa que me entristece muito, eu vejo as pessoas usando a vaga de idosos, dos idosos. É importante que você analise que você usando aquela vaga, você provavelmente tira o direito de uma pessoa usá-la. Eu já vivenciei também um idoso, ele andar mais de 100 metros porque alguém usou a vaga dele para ir ao banco. Muito triste. Então, nós devemos nos policiar, denunciar, né? Que isso sirva de exemplo para muitos que provavelmente pode estar nos vendo pela TV Câmara e comete de uma maneira, às vezes, não achando que seja tão relevante, mas é. Jorge, você veio com o Mário. Eu gostaria, Mário, se possível, você abrilhantasse, você falasse alguma coisa nos... E se alguém tiver alguma pergunta para a Ana,
Está à disposição, né, Ana? Ana, Deus abençoe. Tá? Boa tarde a todos. Eu sou funcionário público municipal de Campinas, aposentado por invalidez, como socorrista do SAMU. Aprendi a conviver na assistência à população da mais tenra idade à mais avançada idade. E o tema aqui tratado é relevante. Hoje eu estou na categoria de idoso e de deficiente físico. O vereador falou da questão de vagas, por exemplo, e a gente vê que existem leis, inclusive federais, sobre estacionamento. Para parar em frente à Câmara hoje, não achei vaga. E, por incrível que pareça, eu sou chato, eu sou um velho chato. Embora eu seja um pastor evangélico, eu acho que a lei foi feita para todos e eu cobro a minha posição na lei. Eu deixei o carro aqui, estacionado numa vaga, na entrada do plenário. Aliás, os vereadores precisam verificar uma coisa. O deficiente ele pode até deixar o carro aí, mas ele tem que dar a volta e entrar pelo outro lado. Alguma coisa tem que ser feita nesse sentido. Então, me liberaram, alguém da segurança me liberou, e eu fico grato a isso. Mas, enfim, o que eu quero aproveitar, corroborando a doutora Ana, é o seguinte. Eu sou pastor evangélico há 40 anos. Também sou capelão. Tenho uma especialidade de tratar pessoas em situações difíceis. E formei-me recentemente como coach. E vendo aonde o coaching pode alcançar, eu criei 2 áreas de ações no coaching, que inclusive já estou escrevendo material para isso, e o que hoje eu vi aqui vai me servir muito, que é a área do coaching pastoral, porque pastores ouvem a todos, mas não têm ouvidos. Ninguém ouve um pastor. E um pastor não tem quase coragem de se confessar com outro. Certo? E eu entrei nessa área. E entrei na área também do coaching da terceira idade. Terceira idade é saber ouvir. Minha sogra, 9 de setembro próximo, comemora 100 anos. Se bobear com a velha, ela sobe no telhado. Só que ela tem a capacidade de ressuscitar flores na conversa. Ela ainda fez para a bisneta dela uma boneca de pano que ela fazia na década de 30, 40. Então, nós estamos criando artifícios para poder sentar, dialogar com o idoso. Eu não tenho cara de deficiente, embora seja. Atendendo uma munícipe, aqui nos DICs, quando eu era socorrista, eu estourei minha coluna, porque a pessoa tinha quase 400 quilos, e eu fui levado à cirurgia e fui aposentado compulsoriamente por conta dessa emergência. Então, quem olha para mim hoje, operado e recuperado, não fala, esse cara não tem nada. Certo? E eles têm razão para isso. Porque a gente espera do deficiente que o cara seja todo torto. E a gente espera do idoso que, se for homem, seja no mínimo careca e que tenha um monte de ruga em cima de rugas. Então, o idoso hoje realmente precisa desse atendimento. E é gostoso, não sei se você já tiver essa oportunidade aqui, temos pastores no plenário. É gostoso entrar num asilo, 8 dias seguidos. Eu fui diretor de um asilo, eu sei como é que é. 8 dias seguidos você ouve um idoso contar a história dele, lá daqueles idos. No dia seguinte você vai lá, ele conta a história como se ele nunca tivesse contado. E você volta no 3º dia, ele conta a mesma história e depois ele fala assim, você sabia disso? Agora, o interessante, na terceira idade, é entender que um dia chegaremos lá. E aqui me permito o sarcasmo, se a bala perdida não nos alcançar antes. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Pois não. Jorge quer falar? Tá. Ah, você... Não, pode utilizar. O Jorge. idoso tem privilégio, eu não posso fazer um negócio desse. mas você já está chegando. Pelo amor de Deus, não posso. Bem, já que aqui estamos conversando sobre esse assunto, eu acho que é um momento de eu colocar uma coisa que eu venho há muito tempo pensando, para dar alguma coisa mais assistencial e melhorar, inclusive, o tratamento para com o idoso
quando pelos órgãos públicos em geral. Eu vejo o seguinte: o idoso, quando vai procurar alguma assistência ou está com algum problema, ele tem que percorrer vários setores, não só da prefeitura, e vários locais, aquele negócio todo, e se perde, porque em muito lugar e acaba não tendo, de maneira alguma, o atendimento. E o segundo é o seguinte: você citou, Ana, a respeito da delegacia de idoso. Nós não temos delegacia de idoso aqui. Não temos. Outra coisa, podia ser até junto com a delegacia da mulher, tá certo? E foi fechada aqui, a do idoso. Então, por que não da mulher e do idoso? Foi fechada? Absurdo. Então, abriu de novo. Então, vamos lá. Então, nós deveríamos estar... E outra coisa, aqui em Campinas, eu adoro ir no Agiliza Campinas. Por que não podia Agiliza mais 60, onde só atenderia tudo sobre o idoso? Ia lá, ele teria todas as orientações, tudo que ele quisesse fazer, documentos e outras coisas mais, tá? Que ele poderia ter num atendimento num local só, porque ele já tem dificuldade de locomoção, tem uma série de dificuldades. Muitos não são pessoas que não têm ainda instrução, quando não conseguiram ter aquele nível de instrução maior, onde ele iria lá e resolveria pelo menos a maioria dos seus problemas. E junto com isso tem um local, por exemplo, a pessoa está sendo ameaçada ou sendo muitas vezes tendo problema na família, de agressão, aquele negócio todo. Se você não tirar temporariamente essa pessoa e der guarida a ela em algum lugar, tá certo? Como é que ele vai continuar tendo esse problema? Então, aí vai trazer, lá vai ter assistência social, vai ter psicólogo, aquele negócio, vai entender o assunto até amenizar, para depois ela voltar ou para dentro da casa do lar dela, ou para uma instituição ou um local onde ela pode ficar protegida daí para frente. E não saber. E aí outras coisas mais. Eu até comentei com o Valcir Cobori, que é o promotor dessa que cuida de idosos e de LPIs aqui em Campinas, na região, e ele acha que ele também tem vontade de ter um centro, um lugar onde que tenha tudo isso. Então ele vai lá, tem a delegacia dele, tem as coisas dele, aquele negócio todo, então ele resolve muito mais rápido. Entendeu? Muito melhor. Então você vai dar ao idoso aquela assistência que ele precisa, aquilo que a Ana falou, uma assistência do governo, do Estado, para deixar o idoso bem atendido. Então fica aí colocado essa. Eu achei que agora já era, mais ou menos, já está amadurecendo o momento para eu colocar isso daí. Tem muito mais sobre esse assunto para conversar. Jorge. Boa tarde a todos. Presidente da mesa aqui, o meu querido amigo Rubem Gás, vereador Ailton, pastor Elias, quem mais está aqui? Vereador somente, os demais vereadores também que já se ausentaram, meu amigo Mário, Ana, muito obrigado pela palestra, pela conversa aqui. Eu cheguei um pouquinho atrasado, que a gente tem alguns outros compromissos. Parabenizar você, viu, Rubem, pelo esse trabalho que você vem fazendo aqui na nossa Câmara Municipal. E eu sou presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. A hora que o Mário falou em relação à rampa, e aí, Mário, a gente está fazendo aqui uma reforma geral na Câmara, e eu acredito que o nosso presidente, o Rafa Zimbaldi, ele é muito sensível em questão dessas partes que tem, mas eu vou comunicar a ele que, se ele já não tenha isso no projeto, que ele o faça. O Rubens falou em relação a vagas para idosos. Isso é um problema sério também com as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência, Rubens. Eu vejo, eu acompanho, inclusive, não lembro se foi no ano passado, no ano retrasado, nós fizemos um trabalho num shopping aqui de Campinas, e as pessoas chegam assim, já estacionam, só aquele minutinho, é só um minutinho, não existe esse minutinho. Esse minutinho pode ser que você tome a vaga de uma outra pessoa que está ali precisando, necessitando naquele exato momento. É o que eu sinto. É o que o Mário sinto. Então, o Mário veio aqui também prestigiar a nossa comissão, aqui a comissão do Rubens. E aqui, Mário, a gente sempre luta, a gente sempre fala, eu, Ailton, o pastor Elias, o Rubens, na própria tribuna ali,
que tem várias áreas aqui demarcadas já para pessoas idosas e pessoas com deficiência, mas, infelizmente, as pessoas ainda não respeitam. Eu acho, na minha opinião, que falta muita cidadania ainda, porque as pessoas, às vezes, elas têm condições, elas sabem, mas elas não cumprem. Muito obrigado aí, mais uma vez, parabéns a Ana, parabéns ao Rubens, e se precisar de alguma coisa da comissão aqui, também está aberto. Aqui eu acho que é uma casa de lei, mas esses vereadores são maravilhosos, fazem um trabalho excepcional aqui na nossa cidade de Campinas. Parabéns, Rubens. Tá ótimo. Queria apenas parabenizar você e dizer o seguinte, aquele Agiliza podia ser mais 60D, deficiente também. Tá legal, estou complementando. O que passou da minha... Não, eu esqueci desse detalhe. Obrigado, Jorge. Obrigado, Mário, José Cláudio. Eu só queria complementar que o parlamento, o poder público, é necessário que tenha mais políticas públicas voltadas aos idosos. Esses dias na Unicamp, a doutora Samira, ela disse com relação aos alunos dela, dizendo que 2025 provavelmente nós seremos a sexta potência com relação aos idosos, com mais idosos. É evidente que todos nós sabemos que caminhamos para isso, para um país idoso. Mas cadê as políticas públicas voltadas? É necessário que a gente veja isso com muito carinho, seja mais incisivo, mais contundente com relação a isso. Eu queria deixar também registrado o seguinte, eu e o Ailton visitamos Mojimirim, visitamos Limeira e visitamos Piracicaba. Mojimirim visitamos porque será implantado aqui em Campinas a Vila Dignidade, que nós fomos em Mogi e em Limeira. Em Piracicaba nós fomos no Centro-Dia. Mas se você analisar, se a estatística não estiver errado, Campinas hoje tem aproximadamente 160 mil idosos. Uma Vila Dignidade, não é um demérito, ela tem de 18 a 28 idosos. Um Centro-Dia, 30 idosos. É muito pouco. Um Centro-Dia no valor de 1,5 milhão para ser construído. O custo operacional é enorme para atender 30 idosos. Nós temos o programa Universidade, na Unicamp, que agora começou o segundo semestre. Eles atendem 867 alunos inscritos nesse semestre. Mais de 175 oficinas, não é isso? E podendo atender cerca de 5 mil alunos. O reitor Marcelo Nobel falou da dificuldade que a Unicamp está passando, que talvez terá um déficit de mais de 200 milhões de reais. Aí eu pergunto, cadê os convênios para que isso possa vir atingir a maioria dos idosos da nossa região? E foi também, para deixar aqui elucidado, pela primeira vez esse programa Universidade sairá da Unicamp e irá com um projeto piloto na região dos Amarais. Fico feliz com isso que está acontecendo e o pensamento deles é atingir a cidade. Mas é necessário que nós vamos ao encontro desse programa e ajudem, porque esse programa, ao meu ver, é a melhor coisa que está acontecendo hoje em Campinas aos idosos. Idosos a partir de 50 anos podem se inscrever e quem não conhece, que vá à Unicamp e participe desse programa. Ajudem de uma maneira ou outra. Muito obrigado. Pois não. A Unicamp vai cuidar disso na região dos Amarais. Ah. Alguém poderia levar essa proposta para a PUC e fazer isso na região do Ouro Verde? Então, é exatamente isso que eu acho que é a hora do poder público, de nós, aqui como os vereadores, tentar fazer essa ligação. Muito bem, eu sou do programa Universidade, foi aonde que eu aprendi e vi as portas em lugar, aliás, graças a Ana, numa das oficinas que ela deu, eu assisti, de aonde é que eu poderia me engajar e poder trabalhar para o idoso. O programa está muito bem formado, ele é gratuito, você passa a ser aluno da Unicamp, você tem carteirinha de aluno,
A gente almoça lá por R$2, todos eles têm direito a isso, além de outras vantagens, como agora vamos ter a vantagem dentro do âmbito da universidade, se alguma coisa ocorrer conosco, nós temos um seguro que nos cobre para eventuais acidentes ou outra coisa qualquer. E temos também, agora que está começando, uma chama Medicarium, é uma cooperativa de remédios, onde a gente vai comprar remédio lá muito mais barato do que em farmácias, ainda com descontos muito grandes. Ou seja, eles fizeram uma pesquisa, dá quase 40% a menos do que você pagaria normalmente, vamos dizer assim, no mercado em geral. E com acompanhamento de farmacêuticos e químicos, porque cada pessoa reage de uma forma àquilo, e tem que ser tomado de uma forma. Então, vai ter toda uma orientação também. Então, além de tudo isso, eu conheço o programa que a PUC teve. É muito bom, mas é pago. Muita gente que era da PUC está hoje na Unicamp. Tá certo? Porque lá é gracioso, é de graça. Então, eu acho que poderia vocês procurarem a dona Kátia Stancato, que é a nossa coordenadora do programa. O vereador conhece muito bem. Se eu puder, se precisar, eu também tenho boa penetração com eles lá na coordenadoria, e vocês poderem levar também lá para o Ouro Verde, como também eles querem tudo isso. Eles querem ver se abrange todo o município. E, quiçá, mais tarde, a região, e aí é Estado, né? Ok? Obrigado. Pode. Boa tarde a todos. Eu sou Vânia Pinheiro, cidadã campineira, que resido há algum tempo no Rio Grande do Sul, né? E gostaria de parabenizar a mesa, né, na pessoa da Ana, que trouxe todos esses dados. Cheguei um pouco mais tarde, devido ao trânsito campineiro, né? E dizer da pertinência disso, né, de todo esse debate. Quero cumprimentar também os vereadores que se propuseram a coordenar isso, né, e tomar a frente nesse debate dentro de uma cidade tão grande quanto Campinas. E falar um pouco de tudo isso que vocês trouxeram. Alguns dados as pessoas foram apresentando no decorrer das suas falas. O próprio vereador Rubens passou também algumas coisas em relação aos dados de 2025. Daqui a pouco nós teremos um grande número de idosos, não só na cidade de Campinas, mas estamos falando desse contexto, né? E dizer do quanto que a gente precisa debater isso para ontem, né? Porque idoso é sempre, né? A todo momento haverá idosos. Vai chegar um momento que teremos mais do que temos hoje. Já tivemos menos, né? E quando a Ana apresenta os dados da ditadura, nós nos damos conta de que os idosos de hoje foram aqueles que viveram aquele período e trazem esse vestígio de violência dentro do seu contexto histórico. Por isso, da necessidade de nós compreendermos a história, né? Entendermos a história disso. Muitos deles, meu pai é um idoso que viveu naquele período ali, estava ali, né? Não viveu todo aquele conflito, porque cada um vivia no seu contexto, mas eles estavam dentro daquela história, né? Dentro daquele momento histórico que vivíamos. Então, nós precisamos, a todo momento, estar analisando para não vivermos processos corretivos, né? Nesse momento, agora, nós estamos debatendo isso para pensar nos idosos de hoje, porque nós temos problemas como esses, de pessoas que estacionam no vagas, pessoas que não respeitam filas, né? E que a gente está resolvendo problemas agora. E daqui a pouco nós teremos os problemas de 2025, que é um número maior. Então, isso é a necessidade da gente começar a pensar, né? E a gente tem que pensar hoje, porque, senão, quando começarmos a pensar amanhã, nós estaremos novamente num processo corretivo. Então, é muito importante esse debate que a Ana vem apresentar para a gente, né, e que nós estamos dispostos a ouvir, porque hoje eu não sou idosa, mas serei amanhã, né? E quando esses idosos chegam no limite da confiança, que o Jorge, né, que mencionou,
José Cláudio, desculpe, ele mencionou do grau da confiança, é tudo que essas pessoas precisam nesse momento. E é quase tudo que elas não têm, porque as duas pessoas da maior confiança delas já foram, que são os pais. Né? A gente fixa a confiança nos pais. Então, as duas pessoas já foram. A gente tem que suprir isso. Qual é a melhor forma? São políticas públicas. São meios da gente conseguir preparar as pessoas que vão cuidar dessas pessoas. Né? Porque aquele iceberg nada mais é do que a famosa frase que o essencial é invisível aos olhos. A gente não consegue observar. Fica para além do olhar nosso. Né? E quando a gente passa a viver, ou não só viver, não preciso ter um idoso na minha casa para discutir esse tema. Né? Eu preciso ter consciência do contexto de vida que eu vou ter, né? Da condição biológica que eu tenho, que se a lei da vida correr naturalmente, eu serei idosa. Né? Se a bala perdida não me pegar, né, pastor, eu serei uma idosa. Né? Então, é isso tudo que a gente tem que analisar. São os contextos que a gente vive e o futuro que virá também, porque isso a gente, graças à ciência, graças às pesquisas, a gente consegue identificar os problemas que teremos no futuro. Não claramente, mas os números teremos. Né? Eu quero dizer a você o seguinte, que eu concordo que no tempo que todo mundo colocou de ditadura, pode ser até uma ditadura, eu não vou discutir esse assunto. Eu vivi o regime militar. Tenho 74 anos e vivi o regime militar, como talvez eles outros. E eu vivi de perto. Meu pai era delegado de polícia, foi durante muito tempo delegado até 62, 63. Depois ele foi para outras delegacias. Ele chefiou, pela ausência do diretor do DOPS, da Delegacia de Ordem e Política Social, ele foi assumiu também a diretoria. Muito que se fala realmente tem fundamento. Mas muitas coisas também estão um pouco exagerado. Eu andava em São Paulo, em todas as ruas de São Paulo, de madrugada, porque eu era jovem, tá certo? Em lugares escuros, eu nunca fui assaltado, nunca fui molestado, e muito menos amigos meus, que eu tinha muitas amizades, nunca tivemos problema. Ou seja, existiu a violência, se existiu, foi de confronto de ideias, mas não atingia a população idosa, a população jovem, a população em geral. Tinha, sim, respeito às leis, porque sabia se eles seriam punidos. Infelizmente, hoje em dia, com a abertura que teve depois de 1988, com essa tal de Constituição Cidadã, deu muita abertura para quê? Para ter todo quanto é tipo de coisa sem ter sanção. Tá certo? Então, não tem punição. Vamos fazer o que nós queremos. Está errado. Nós temos agora, conscientes disso, mudarmos esse rumo da história. Estamos num momento histórico, com a Lava Jato e outras coisas mais, para mudarmos esse momento. E o momento é agora. E cabe nós, que estamos de cabelo branco, incentivarmos os jovens e outras pessoas a fazer isso. É isso. Só para dar o fechamento da menina, se permite? Sim. Eu estou vendo criança aqui no plenário. Uma menina linda. Você chama sua mãe de você? Chama. Na época do regime militar, não se chamava pai de você. Só a diferença está aí. Quando nós mudamos o modelo de sociedade para algo mais moderno, o respeito foi junto na enxurrada. Então, naquela época, não precisava estatuto de idoso para uma criança dentro de um ônibus falar assim, senta aqui, senhora. Senta aqui, senhor. Não precisava ter regra, não precisava ter lei. A criança era educada no lar. Eu estudava longe, morava em São Paulo, num bairro, eu estudava no centro da cidade, eu ia de ônibus, eu me lembro que eu me encostava atrás do banco do motorista para poder dar lugar a idosos. Era a educação que nós tínhamos. Hoje não. Hoje o aluno enfrenta o professor, a sociedade mudou. Na época em que militares governavam o país,
e que esse pessoal agora chama de regime militar, era diferente, os presidentes eram eleitos. Tal. E aí o que acontece? Naquela época, nós respeitávamos as instituições. Então, o meu desejo é esse. E eu vejo o idoso hoje sendo obrigado a sofrer o amparo da própria sociedade, porque a sociedade em si não o respeita. Então, meus netos, até hoje, tomam bênção do vovô na mãozinha aqui todo dia, e tem que beijar o rostinho do vovô. E eu tenho um neto no Rio de Janeiro que a família lá não tem o hábito. Quando ele vem passar férias, ele fala assim, vô, sabe a coisa que mais pega para mim nas férias? Eu falei, sei. Tomar bênção. Então, a mudança da sociedade colocou os idosos num quadrado difícil de se articular. E a gente tem que mudar isso, a gente agradece a senhora que vem trazendo para nós essas coisas, eu fiquei admirado. Pode ser, vou só terminar aqui, já deixar. Como o tempo já está escasso e o tema é muito abrangente, muito complexo, a doutora Ana fala as suas considerações finais e a gente já daremos como encerrado. Só para finalizar também, uma das coisas que eu busco também ao idoso é saber que ele é o referencial, porque as crianças não têm a referência que nós tínhamos. Então nós temos esse dever de passar para as crianças, para a juventude, o que nós fomos e que hoje está perdido. Eu busco muito isso. A referência de você chegar na sua casa e você saber se você chegar com uma borracha, teu pai iria fazer você devolver. Hoje as crianças chegam com videogame, aparelho de som, etc, etc, e não precisa, né? Então a referência nós temos que dar. A educação de saber curvar-se, somos nós que aprendemos. Hoje ninguém sabe curvar-se mais. Né? Pois não. E voltaremos nesse assunto. Não, é só sobre essa questão que eu acho que são as relações de poder, não é? Que estão na sociedade, o que é liberdade, o que é poder, não é? Então é uma discussão, como o vereador Rubens colocou, é outro tema, não é? Que entra aí cada ciclo, cada época, ela tem uma forma de lidar com as expressões sociais, não é? Então, nós tivemos uma expressão social de uma forma numa determinada época. Para aquela realidade, naquela época, coube, bem ou mal, coube. Agora, é uma discussão complexa, ideológica, não é? E que não dá para a gente falar, olha, é isso, é aquilo, ou os idosos são assim, não dá para a gente... É uma discussão mais profunda. Eu quero agradecer a todos aqui a oportunidade de ter aprendido também, né? Porque cada ocasião que a gente está com pessoas, a gente aprende sempre, né? Porque até o último momento que a gente está respirando na vida da gente, a gente sabe que a gente está aprendendo e que tem que ter essa humildade de saber que a gente sabe uma parte que as outras pessoas vão compor esse todo. Eu queria só dizer que o programa Universidade da Unicamp é um programa que nós pagamos com o nosso imposto, não é? Então, a universidade coloca para a sociedade, se coloca a serviço da sociedade, não é? Ela devolve para a sociedade o investimento que ela recolhe do Estado. Então, aqueles que tiverem pessoas com mais de 50 anos, o Cláudio já falou, que frequentem, porque são todas as áreas de produção do saber que estão abertas para fazer, para socializar esse saber produzido numa universidade que vocês viram, foi anunciado, foi considerada a melhor universidade da América Latina. Então, aqueles que tiverem condições, se for fazer uma oficina, uma palestra, mas frequente. E para finalizar mesmo, eu queria colocar que a gente tem a responsabilidade também de contribuir nesse processo com campanhas educativas nas escolas, com relação ao respeito à pessoa idosa. Então, nós temos um papel, cada um de nós, quer dizer, como nós podemos propor uma discussão na escola, propor uma discussão no centro de saúde, fazer alianças, por exemplo, com o Poder Legislativo, esse debate é importantíssimo. Então, todas essas
atividades, nós temos um papel também enquanto que cidadãos. Então, cada um de nós pode dar a nossa parte nesse processo de enfrentar as questões do envelhecimento que estão aí. Por exemplo, nós temos hoje um número de crianças até 4 anos que na pirâmide é o mesmo número de idosos que nós temos se considerarmos o censo do IBGE de 2010. Então, o número de crianças de 0 a 4 anos está igual ao do número de pessoas acima de 60 anos. Tá certo? Então, muito obrigada mais uma vez, obrigada ao vereador, muito prazer, vereador Ailton, conheço de nome, mas não tinha oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigada a todos. Nós é que agradecemos, viu, Ana? Obrigado, viu? Ana, deixar para você. Muito obrigada. Obrigada, vereador. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a todos. Nós vamos voltar, viu? Foi uma delícia aqui. Vamos voltar. Tá. TV Câmara Campinas.